Fala rapaziada, fala família vascaína, muito bem-vindos aí para esse vídeo da tarde. Vamos estar falando aqui as últimas notícias do nosso Vasco da Gama, né? Desde já, deixe seu joinha, se inscreva aí para estar ajudando o nosso humilde canal. Família vascaína, notícias do Vasco aí a todo momento, a todo vapor tem novidade. E o Vasco vai ter dois reforços para a partida contra o Sport amanhã em São Januário. Jogo às 21 horas da noite, né? Então o Vasco vai ter aí, muito provavelmente, na lista de relacionados, Felipe Coutinho e o Adson. Jogadores aí importantes para poder estar ajudando o Vasco, né? Nessa grande caminhada que é o Campeonato Brasileiro. É um jogo, no meu ver, bem complicado, ainda que o Vasco jogue dentro de São Januário, com apoio da sua torcida. O time está muito pressionado, assim como o próprio técnico Fábio Carille está bastante pressionado e, digamos, até meio que inconstante no cargo, né? Não dá para dizer que, na verdade, instável, né? A palavra certa é que ele está instável no cargo, que acredita-se que um resultado negativo amanhã pode culminar aí na demissão de Fábio Carille. Fábio Carille que, cara, tá com muita dificuldade em fazer o time do Vasco apresentar um bom futebol. Teve bastante tempo, teve um mês praticamente, uma mini pré-temporada, e quando voltou com o time para jogar, né, conseguiu uma vitória contra o Santos de virada em São Januário, tomou uma goleada do Corinthians e ganhou ali por 1-0 contra o fraquíssimo Puerto Cabello. Então, futebol medonho que o Vasco tem apresentado aí nas partidas que jogou, principalmente contra o Corinthians e o início de jogo contra o Santos. Contra o Porto Cabello não dá muito para levar em conta, porque é um time tecnicamente fraco, né, cara? Um time fraquíssimo. Então, achei até que foi ruim por ter ganho só por 1-0, né? A torcida questionou bastante isso. Como é que, você pega uma equipe da Venezuela, onde o país está inflacionado, que os caras não têm a mesma grana ali para contratar jogador igual os clubes do Brasil, ainda que com dificuldade igual o Vasco tem, consegue ainda fazer uma contratação de jogadores que vêm da América do Sul ou até mesmo da Europa. E, cara, com o investimento que o Vasco tem, com certeza maior do que a folha salarial do Puerto Cabello, né? Se você transferir o dinheiro deles lá, a moeda deles para real, com certeza a folha deles é menor do que a do Vasco. Então o Vasco ganhou de 1-0, um jogo ali que, no meu ver, não foi ainda o cenário atual que o torcedor do Vasco quer ver, né? O torcedor do Vasco quer ver uma equipe, sem estar espaçada, com jogadores com mais proximidade, cara, conseguindo acelerar o jogo de forma organizada. A defesa tem muita coisa aí o que melhorar, né? Um dos pilares que a gente achava que tinha melhorado era a defesa. Vou pegar um café aqui, peraí. A gente achava que a defesa era um dos pilares ali mais fortes do Vasco esse ano, coisa que não se concretizou, né? A gente vê muitas falhas aí do seu João Vitor, e o Maurício Lemos está começando a demonstrar que tipo de jogador ele é, mas também meio inseguro às vezes, tá? Tenho observado que o Lemos anda inseguro em algumas jogadas, e pode-se dizer que a zaga ainda é um setor que não está, bem dizer, o sistema defensivo, né? Não é um setor que está totalmente definido ali, um setor sólido. Então, o técnico que pegar o time do Vasco, independente de ser o Carille ou não, ele tem que resolver essa questão da defesa do Vasco, que pode ser algum ponto aí que pode preocupar o Vasco nessa temporada de 2025, né? Vocês podem ver que lá contra o Melgar lá no Peru, o Vasco tomou 3 gols de cabeça com zagueiros altos. Ah, mas tem altitude. Beleza, vamos continuar acompanhando, para depois não dizerem assim, tá reclamando antes do tempo. Então a expectativa pro jogo de amanhã é essa, que o técnico Fábio Carille, cara, ele consiga fazer o time do Vasco jogar bola, porque essa equipe está com muita dificuldade, está com muita deficiência de conseguir apresentar um futebol bom para nossas vistas, né? Hoje tivemos aí a notícia da polêmica do Dimitri Payet,
que está sendo investigado pela polícia aí do Rio de Janeiro, acusado de várias coisas pela, digamos assim, pela ex-namorada, né? A mulher aí que teve um caso com o Dimitri Payet, que é uma advogada, torcedora do Vasco, e acusou ele de várias coisas, violência moral, física, psicológica, sexual, no caso é agressão, né, que ela quis dizer. Então, está sendo investigado, vai ter que se apresentar para dar depoimento e, cara, não posso nem palpitar muito porque a gente que está de fora, a gente não sabe o que realmente aconteceu. Muitos estão dizendo aí que pode ter sido uma coisa que ela pode ter, como é que se diz? Como que eu posso explicar a palavra? Ela pode ter sido com a permissão dela, né? Essas bizarrices que ele fez de coisas absurdas, né? Falou que ele pediu pra ela colocar a cabeça dentro da lixeira, colocar a cabeça dentro do vaso. Aí falaram que se ela permitiu isso, na época da relação que ela tinha com ele, não pode ser considerado crime. Mas se ele realmente obrigou ela a fazer essas bizarrices sem consentimento, essa palavra que eu queria usar, se foi com consentimento, parece que não caracteriza crime. Agora, se ela não deu consentimento, ele obrigou, aí com certeza ele vai estar respondendo por essas bizarrices aí que ele fez ela fazer, né? Colocar a cabeça na lixeira, parece que pediu para beber a própria urina. Então, uma coisa muito bizarra aí que está acontecendo aí com o jogador Payet do Vasco, as acusações que ele está sendo acusado. E não sei se ela tem algum problema psicológico também, eu não sei, sinceramente. A gente vai ter que ficar acompanhando aí se vai pintar mais coisa em relação a essa polêmica aí com o Dimitri Payet. Fato é que eu acredito que agora, né, depois dessa polêmica, a saída dele, que já estava bem perto de acontecer, porque muito provavelmente o Vasco já não ia acertar com o jogador. No meu ver, agora está bem mais próximo ainda a saída desse jogador do Vasco, Dimitri Payet, por conta dessa polêmica com a advogada que está o acusando de vários crimes aí. Valeu, família. Espero que tudo não seja verdade, porque imagina o Payet realmente ter feito tudo isso com essa mulher aí. Seria uma coisa muito complicada, né? Algo muito sério mesmo. Então deixa a justiça resolver, porque é ela que tem capacidade para estar avaliando o caso, tá julgando, e a gente só vem aqui para dar essa informação. Valeu, família. Tamo junto, fiquem com Deus. Grande abraço. Aqui é Vasco. Tô indo embora. Bom fim de semana, boa sexta-feira. Fui.